casca de ovo ela é um resíduo que é encontrado na casa de praticamente todo brasileiro, né? E ela é riquíssima em cálcio, além de outros nutrientes, mas principalmente o cálcio, na forma de carbonato de cálcio, tá? E ela tem um aproveitamento na agricultura, né? Seja em grande escala ou até nas nossas hortas domésticas, assim como tem o calcário, que ele é nada mais do que, além de uma fonte de cálcio e magnésio também, é um condicionador de solo. O que é que um condicionador de solo faz? Ele neutraliza alguns elementos que são tóxicos para as plantas, como é o caso do alumínio, e eleva o pH do solo. Naturalmente, a maioria dos solos brasileiros são ácidos, né? Isso por conta da sua formação mesmo. E é necessário na agricultura elevar esse pH para teores aí, níveis mais ou menos entre 5,5 e 6,5. Vamos dizer que essa é uma faixa ideal para a grande maioria das plantas. Por quê? Porque um solo, tanto um solo ácido como um solo alcalino demais, ele traz prejuízos à planta, principalmente no quesito de absorção de outros nutrientes. Tá? Então, um pH fora dessa faixa, a planta já vai ter maior dificuldade de absorver os nutrientes do solo, mesmo que eles estejam presentes, tá ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque já que a casca de ovo ela funciona como calcário, né, na agricultura, é necessário a gente ter cuidado na utilização para a gente não elevar demais esse pH. Tá? Na agricultura, na maioria dos casos, essa recomendação de calcário ela é feita com base em uma análise de solo, que é como se fosse um exame de sangue. Então a gente sabe exatamente através de cálculos do tipo de solo, né, quanto que a gente vai colocar. E porque em casa a gente vai colocar a casca de ovo de qualquer jeito, né? É necessário ter um pouco de cuidado. A gente precisa ter mais ou menos uma base, uma medida para não colocar demais, tá bom? Então, para que serve o cálcio na planta? Então, o cálcio, ele, lógico, atua em diversos componentes da planta, mas o principal dele é na estrutura. Ele faz parte da estrutura celular e uma planta bem nutrida de cálcio, ela vai ficar, vamos dizer, mais tolerante e resistente a pragas e a algumas intempéries climáticas, como até ventos fortes. Tá? Então ela vai ficar uma planta mais dura, mais resistente. Além disso, ela também atua melhorando a polinização, né? Na verdade, garantindo a eficácia na polinização. Isso se traduz de que forma? A gente vai ter um maior pegamento das flores que vão se tornar frutos, né? Então a gente vai ter mais frutos com uma planta bem nutrida em cálcio, tá? Mas como é que a gente deve utilizar essa casca? Pode ser utilizada assim, inteira, amassadinha assim com a mão? Pode. Não é uma questão, vamos dizer, não é a melhor forma, mas pode sim. Porém, para a gente realmente ter uma eficiência maior, a gente precisa triturar e diminuir a casca de ovo a partículas bem pequenas, né, para ficar mais fácil a liberação do cálcio no solo e o aproveitamento da planta. Se a gente jogar uma casca de ovo só amassadinha assim, né, ele vai demorar muito tempo. E muito tempo eu falo realmente meses ou talvez até mais de um ano para realmente a planta ter um aproveitamento. Então, qual é a melhor forma da gente fazer? É passando essa casca de ovo no liquidificador. Tá? A gente pode fazer de duas formas. Ou secar ao sol, tá? Essa casca aqui. É interessante lavar, tá? Sempre que a gente vai utilizando, a gente vai lavando e colocando para secar. Lavando e colocando para secar para evitar aquele mau cheiro. Quanto que a gente deve juntar? Não, o que for, vamos dizer, para você compensar ter o trabalho de colocar no liquidificador, beleza? Então não tem uma medida, é só realmente o trabalho. Então junta um pouquinho e vai fazendo. Tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma.
sem água, sem nada. Aqui a gente tem só a casca de ovo, no caso eu sequei ao sol. Você pode levar ao forno por 10 a 15 minutos mais ou menos, ela já vai ficar bem seca, tá? E eu não vou colocar ela inteirinha assim, eu vou dar uma quebrada para facilitar a hélice, tá? Né? O trabalho da hélice de triturar. Beleza. Então aqui. Então, galera, aqui a gente vai ter uma farinha bem fina, tá? Quanto mais fino, melhor, entendeu? E como é que a gente vai utilizar? Essa daqui, eu estou fazendo um cálculo, tá? Pensando, considerando que a farinha da casca do ovo, ela é muito semelhante ao calcário em questão de quantidade de carbonato de cálcio, enfim, de atuação, num cálculo aí de 5 toneladas por hectare. O que, traduzindo para a nossa realidade doméstica, daria 50 gramas para cada 20 litros de substrato, tá bom? Ou 20 litros de terra, tanto faz, tá? Então, 10 litros, usa metade, né? 25 gramas, beleza? Com que frequência a gente deve utilizar? Na agricultura, o calcário ele é utilizado, como eu falei, com base em análises de solo. E geralmente as reaplicações de calcário são feitas a cada 3, 5 anos, tá? Para mais ou para menos, mas é uma média. Então a gente não deve, como tem muitos lugares aí da internet, fazer uma aplicação de farinha de casca de ovo mensal, tá? Porque é uma coisa que a gente não sabe como é que estão, né, como é que está o pH desse solo, como é que estão os teores ali de cálcio nesse solo, para a gente estar colocando de forma assim tão, vamos dizer, descuidada, tá? Então a gente vai fazer uma aplicação por ano. Podemos dividir em 2 vezes? Pode. Pegar 20 litros no meu balde, meu vaso. Vou colocar 50 gramas. Aí eu divido, a cada 6 meses eu coloco 25 gramas. Aí beleza. Agora não coloca uma quantidade aí, qualquer que seja, todo mês, porque a gente pode estar alcalinizando esse solo e isso não é bom, tá bom? Então, esse é o cuidado. Se você for utilizar em um canteiro, às vezes você tem acesso a uma quantidade maior de casca de ovo, tá? Para 1 metro quadrado, a gente vai utilizar mais ou menos 500 gramas, tá bom? De casca de ovo. Lembrando que a gente tem que sempre tentar incorporar ao máximo essa farinha dentro do solo. Ou seja, quanto mais a gente misturar no solo, melhor vai ser, tá bom? Quando é que a gente não deve utilizar? Acabei de comprar um substrato pronto, ele foi de boa qualidade, não precisa, tá? Esses substratos eles já vêm com a quantidade de calcário correta, tudo misturadinho, tá? Então não há necessidade de você, naquele momento, já utilizar a casca de ovo. Espera aí passar 1 ano, 2 para vir a utilizar, beleza? Aqui, ó, medido. No caso, esse daqui é um balde de 20 litros, né? Então, 3 colheres de sopa vão dar aproximadamente 50 gramas, tá? Então, como é que eu vou colocar? 1, 2, 3 colheres. E aqui, o solo tá um pouco úmido, mas a gente vai tentar colocar o máximo, incorporar ao máximo essa casca de ovo, tá bom? Vamos deixar o mais homogêneo possível. Beleza? Sem que a gente veja aquela poeira em cima. Eu não consigo mexer tanto no meu substrato. Às vezes já é uma planta que está bem cheia, né? Eu tenho uma samambaia que ela encheu bem já. Então, em vez de colocar tudo de uma vez, como eu estou fazendo, e só colocar agora daqui a 1 ano,
fraciona com base nessa medida que eu te passei, tá? E divide aí, a cada 3 meses você vai colocando uma parte, né? Um terço, ou no caso, um quarto, 25% desse volume total, tá bom? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, pergunta, deixa aí um comentário. Vai lá no Instagram, @eco.atelier, que a gente está à disposição para não deixar nada passar, tá bom? Obrigado por ter ficado aí até o final e gostou do vídeo, curte, segue aí as nossas redes sociais, se inscreve no canal. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.